A gente continua falando dessa pesquisa, agora com Bruno Rizzi, sócio da Fato Inteligência Política, aqui na minha tela. Tenho o prazer de te receber, Bruno. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Zanfer. Prazer estar aqui com você também. E vamos comentar um pouco dessas pesquisas aí, né? Vamos nessa. Esse cenário eleitoral, Bruno, extremamente acirrado. Já quero começar te questionando aqui qual que é o risco do governo Lula adotar uma postura muito mais populista, Bruno, abrindo aqui as torneiras do gasto público para justamente tentar reverter todo esse cenário. Como é que você observa isso esse ano? Olha, Zanfer, isso é uma preocupação relevante e constante, né, do mercado, independente de quem é o presidente, né? O histórico da política nos mostra que realmente é uma estratégia que é amplamente utilizada pelo incumbente, no caso agora o presidente Lula. A diferença é que de tempos para cá você tem um Congresso muito mais hostil, né, no sentido de você negociar essas aprovações, essa abertura de torneira. E as questões mais relevantes, com maiores impactos, que são principalmente a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, que era uma grande questão envolvendo o orçamento público, ela já foi discutida, negociada e, entre aspas, aqui, precificada no ano passado, em dezembro. Então, o espaço, a margem, a gordura de negociação para o presidente Lula se tornou bastante limitada para esse ano. É claro, a gente já viu em outras oportunidades alguns artifícios ali, algumas estratégias bastante, digamos, arrojadas com relação aos gastos públicos e essa abertura de torneira para realmente usar a máquina pública para se reeleger. Mas essa composição de um Congresso mais hostil e das negociações serem muito mais travadas ali, né, demanda muito mais negociação, o tempo é curto, o espaço de valores dentro do orçamento já está precificado, já está limitado, então realmente a preocupação ela será mantida, mas o espaço para que Lula faça isso está bem reduzido. E falando em preocupação, eu sei, você sabe, o mercado financeiro odeia incerteza, odeia picuinha. Flávio Day, lá em dezembro, que o diga, Bruno. Esse empate técnico, esse acirramento entre o Lula e o Flávio Bolsonaro, na sua visão, já no início aqui de 2026, sem muitas delongas, né? Isso já pode travar pautas de reformas econômicas ainda neste semestre, Bruno? A grande pauta, Zanfer, que a gente vai ver em discussão agora, até pela questão novamente do tempo, né? A limitação de tempo ela é muito relevante, porque o ano não começou basicamente no Congresso, né? A gente está ali na semana pós-carnaval, que agora as coisas estão começando a engatinhar, o mês é mais curto, semana que vem a gente está em março, e basicamente em julho a gente já tem essa mobilização para as eleições até o final do ano. Então, esse espaço de tempo que a gente vai ver, basicamente, março, abril, maio, junho e julho, esses 5 meses, o governo tem apostado muito em suas pautas pró-governo, ou seja, as pautas pró-Lula. O que eu quero dizer com isso, Zanfer? É que a gente tem muita questão envolvendo essa rejeição do presidente Lula, o que vem o deixando Flávio mais competitivo, né? Aumentando a rejeição de Lula, deixando Lula menos competitivo, na verdade. Por conta dessas questões, telhado de vidro, a Clarissa falou aí anteriormente, falou muito bem, que o telhado de vidro do presidente ele ainda é muito maior, né? E ele tem sido atacado. E isso não tem permitido que o espaço para que as ações do próprio governo, o próprio IR, a própria isenção do IR, que já está valendo aí há quase 2 meses, né, no Olerite ali, está faltando espaço para essa percepção. Então, o governo quer apostar nesse embate para usar as pautas positivas que já estão em andamento, que não demandam mais negociações. E, junto a isso, entra a escala 5x2, né? O fim da escala 6x1. A grande aposta hoje do governo, do núcleo do governo, inclusive de Sidônio Palmeira, responsável por toda a comunicação do governo, está em cima dessas duas pautas. Trazer o ownership da questão do IR para o presidente Lula, né, além das medidas de gás do povo, luz para todos, etc., e também pautar e talvez, né, aprovar a pauta, ao menos na Câmara.
né, no plenário da Câmara dos Deputados. Então, o governo aposta hoje nisso aí. Mas tudo vai depender aí dessas próximas semanas, com essas novas pesquisas, como vai ser essa evolução aí. Mas hoje a visão é essa, inclusive a gente conversou com alguns interlocutores entre ontem e hoje, até um parênteses, já era esperada essa queda, na verdade, essa alta de Bolsonaro, né, de Flávio, e essa manutenção de Lula. Os trackings internos do governo já vinham mostrando isso, e a gente conversou e a percepção, por enquanto, é essa. Mas a política dinâmica é pouco, né? Ela vai muito além disso. Falando sobre, exatamente, Bruno, a gente nunca deixa de se surpreender com a política. Quando a gente acha que está tudo em caixinhas, bem encaminhado, alguma coisa despenca. E é por isso que eu te pergunto, existe espaço para uma terceira via, um nome talvez economicamente mais técnico, mais reformista, como é o caso do próprio Caiado, do Tarcísio de Freitas, ou não? A pesquisa mostra que o eleitor já se decidiu. Me diga que se tem alguma brecha que a gente está deixando de analisar, Bruno. Zanfer, vou jogar uma água no chope aqui de muita gente, mas você bem direto, e aqui não é futurologia, mas assim, a chance é praticamente zero. A gente não fala zero porque existem os intangíveis da política. A ciência política nos ensina isso, né? Os intangíveis são aquelas questões que vão surgindo. A gente teve, em 2014, o acidente do avião de Eduardo Campos, até então candidato, que acaba passando essa herança para a Marina Silva, que tem uma subida impressionante nas eleições ali daquele ano. A gente tem a facada em 2018. Esses são os intangíveis da política que podem mudar completamente o rumo. Então, eu não digo que é impossível, porque realmente pode acontecer algo. Agora, num cenário, entre aspas, normal, né, em condições normais de temperatura e pressão, é nula essa chance. Tá? Até porque o comportamento eleitoral do Brasil, desde lá de trás, quando a gente tinha os embates com PT e PSDB, as eleições sempre foram binárias, né, Zanfer? Então, assim, sempre teve a tentativa da terceira via, sempre teve o crescimento da terceira via, sempre teve ali uma reação, uma votação até maior de terceiras vias, mas efetivamente a gente ficou entre quem é a direita e a esquerda, aí, representada há muitos anos pelo PT. Teve essa mudança ali de talvez PFL, PSDB e agora a figura do bolsonarismo, né, que até supera a questão de partido, não é o PL, é o bolsonarismo, mas quase na função de um partido ali, na figura da direita. Então, a questão da eleição binária, porque decidida no segundo turno, tudo se antecipa já no primeiro turno. Aquela história de até queria votar no fulano, mas votarei nesse porque quero que vá para o segundo turno e não quero correr o risco de que não vá. Né? Então tem muito esse sentimento. E também tem aquela questão de, já sei que X e Y vão para o segundo turno, então já vou decidir aqui meu voto do primeiro, já repito no segundo. Essa sensação, essa questão qualitativa do eleitor, ela existe e é comprovada. Então, realmente, apesar do desejo, como as pesquisas mostram, de uma terceira via, na prática, é quase inviável. Bruno, eu tenho 1 milhão de perguntas para te fazer, claro que não vai dar. Até te convido para você dar um pulinho aqui na CNN para a gente beber um café e discutir um pouco mais. Eu vou até pular para uma questão mais polêmica. Nessa questão toda do Lula tentar sair de polêmicas, tentar evitar o máximo possível desgastes, a gente tem a escala 6x1. Hoje a gente teve, inclusive, a revogação dos estudos para as hidrovias lá dos rios Madeira, Tocantins e Tapajós, que a gente pode até interpretar como uma possível um desgaste, evitar um desgaste com a base do PSOL. E aí, Lula tenta caminhar aí nesse ano eleitoral. Queria perguntar para você se aquele fato que aconteceu pela Escola de Samba Acadêmico de Niterói, que Lula foi homenageado, pegou muito mal, no fim das contas, segundo a maioria das interpretações. Como que isso impactou? Isso teve algum impacto? Lula saiu prejudicado? Isso é uma estratégia do petista, afinal de contas, ou não? Esse ponto é excelente, Zanfer. Vamos lá. Teve impacto? Teve. Vai estar refletido nessas pesquisas? Com certeza. É o fator que vai definir e determinar as eleições de 2026? Não. A gente segue com a tese de que vai definir as eleições, como dizia Bill Clinton nas eleições americanas lá atrás, a economia, estúpido, né? É a economia, é o preço das coisas, é o bem-estar financeiro e social das pessoas. Isso é a virada de chave. Isso é o que realmente vai determinar. Agora, então eu estou dizendo que a escola de samba não impactou?
de forma alguma. Impactou, talvez a gente está sentindo até mais agora nessas pesquisas, tal qual a operação no Rio de Janeiro, que trouxe ali um discurso de passividade com relação à violência, à segurança pública por parte da esquerda, esse ataque por parte da direita, também desidratou bastante Lula ali na época. Mas a gente viu que foi, até na escala de preocupações da população, já mudou, o foco já saiu. Por enquanto, a gente tem um foco bem relevante, que acabou de ser o carnaval, e esse assunto ficou em evidência nas redes sociais, e isso vai trazer algum impacto, e será, Zanfer, mais um item ali na lista que com certeza passará pela decisão de qualquer eleitor na hora de decidir ali seu voto, claro, qualquer eleitor que não esteja já calcificado nos polos. Agora, não será a questão e não será o top 3, talvez o top 5 questões desse eleitor na hora de se decidir. Não, tem outros elementos e, de novo, o bem-estar financeiro e social da pessoa e de sua família supera qualquer polêmica. Ou, caso negativo, ou seja, caso não haja essa sensação de bem-estar social e financeiro, essas questões polêmicas, elas se somam, né, e potencializam as questões mais estruturais que estarão ali naquele top 5. Para finalizar aqui a questão, impactou, a gente vai sentir, a gente vai ver, não vai ser determinante, mas sem dúvida faltou sensibilidade por parte do governo, ao menos para Janja não ter nem ensaiado, nem cogitado ter desfilado, talvez não ter tido aquela presença. Agora, a maioria desse eleitor impactado, que foi aquela faixa dos evangélicos, né, que se sentiu mais ofendida ali e mais impactada, até como as pesquisas os mostram, ela já tem uma grande parcela desse nicho tendenciosa a votar em Flávio Bolsonaro, a ter o elemento anti-Lula. Então, também a gente precisaria desmembrar e ver que a cada 10 eleitores evangélicos que se dizem impactados e que por isso não votarão em Lula, quantos desses já não votavam? Né, para a gente tentar entender qual a relevância. Hoje, talvez seriam até os 10. Por quê? Porque o assunto ainda está fresco. Cenas dos próximos capítulos, vamos acompanhar. Um roteiro que deixa qualquer filme de Hollywood no chinelo. Nós conversamos aqui com Bruno Rizzi, que é sócio da Fato Inteligência Política. Bruno, porta sempre aberta para você. Seja muito bem-vindo sempre. Obrigado pelo seu tempo, meu caro. Até uma próxima. Obrigado, Zanfer. Obrigado aí a todo o time da CNN. Sempre um prazer. Um abraço.